sou Luísa, assistente social, aqui no Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho. E é com muita alegria que apresento a campanha Fevereiro Laranja, um mês dedicado à prevenção da gravidez na adolescência. O objetivo da campanha é informar e conscientizar sobre os riscos e consequências da gravidez na adolescência. Promover a prevenção através de diálogo, informação e acesso a métodos contraceptivos e desmistificar tabus e oferecer suporte para adolescentes e suas famílias. A gravidez na adolescência pode adiar sonhos e trazer desafios. A informação e o diálogo são seus aliados para fazer escolhas conscientes sobre seu futuro. Diversos fatores concorrem para a gestação na adolescência. No entanto, a desinformação sobre a sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos é o principal motivo. Questões emocionais, psicossociais e contextuais também contribuem, inclusive para a falta de acesso à proteção social e ao sistema de saúde, englobando o uso inadequado de contraceptivos. É uma etapa cheia de mudanças físicas e comportamentais. É dever da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal garantir aos adolescentes, familiares, responsáveis, cuidadores, autoridades públicas e sociedade em geral o acesso às informações sobre direitos sexuais e reprodutivos, destacando-se o direito à educação sexual adequada à idade, cientificamente comprovada e alinhada aos padrões internacionais de direitos humanos. A gravidez na adolescência pode ter impactos negativos na vida da jovem, como evasão escolar, dificuldade de inserção no mercado de trabalho e a sobrecarga familiar. Por isso, é fundamental que os adolescentes tenham acesso à educação sexual de qualidade e a métodos contraceptivos para que possam fazer escolhas informadas e responsáveis sobre sua saúde sexual e reprodutiva. Adolescentes grávidas enfrentam maiores riscos de complicações de saúde, tanto para eles quanto para o feto. Alguns riscos para a mãe: mortalidade materna, eclâmpsia, diabetes gestacional, hipertensão, anemia, depressão pós-parto, dificuldade de trabalho de parto, infecção durante a gestação. Alguns riscos para o bebê: parto prematuro, baixo peso ao nascer, malformações, problemas de desenvolvimento. Além disso, a responsabilidade de criar a criança, na maioria das vezes, fica apenas com a menina e sua família, já que o abandono paterno é frequente nessa situação. Para a Organização Pan-Americana de Saúde, a gravidez na adolescência continua sendo um dos principais fatores que contribui para a mortalidade materna e infantil. Todo adolescente tem direito a ter acesso à informação sobre seu próprio corpo que permitam a identificação e denúncia de situações de violência sexual, o acesso a informações sobre infecções sexuais transmissíveis e métodos contraceptivos, direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária. Como promover a prevenção da gravidez na adolescência? A educação é uma ferramenta fundamental na prevenção da gravidez, mas é importante pensar de que forma isso deve ser feito. Os adolescentes, em geral, conhecem os métodos contraceptivos e até podem ter acesso a eles, mas isso não garante o seu uso. A menina tem medo de não agradar e o menino tem medo de falhar. Esse medo de falhar impede que ele use preservativo. E a menina, com medo de não agradar, não dialoga, não se impõe. Não é falta de distribuição de contraceptivos. Os países que distribuíram tiveram uma redução,
mas o principal movimento é a falta de diálogo e acordo entre os parceiros. Para especialistas, é necessário criar espaços de acolhimento para as adolescentes. A distribuição de métodos contraceptivos existe, mas o SUS precisa de ter uma agenda diferenciada para acolher adolescentes que não engravidaram e já engravidaram. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho de gravidez na adolescência. A adolescência é aquele período ali dos 10 aos 19 anos em que uma gravidez precoce é um problema bem importante de saúde que pode trazer riscos tanto para o adolescente quanto para o recém-nascido. E é importante lembrar que a gravidez da adolescência, assim como outras questões de saúde, também envolvem fatores biológicos, sociais, culturais, econômicos e psicológicos. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 16 milhões de pessoas engravidam entre os 15 e 19 anos de idade. 95% dessas pessoas estão em países em desenvolvimento, assim como no Brasil. Essas gestações não são planejadas e alguns dos fatores de risco são baixa perspectiva de educação e emprego, falta de conhecimento dos métodos anticoncepcionais e dificuldade de acesso até eles, e pressão do parceiro em relação desprotegida como prova de amor ou de confiança, e também abuso sexual. A saúde do bebê também é afetada. Morte de bebês prematuros são 50% maiores em mulheres que gestaram antes dos 20 anos de idade. O corpo do adolescente está em desenvolvimento, então ainda não está preparado para uma gestação, o que aumenta os riscos de complicações. A área do cérebro responsável por decisões, responsabilidades e análise de consequências termina de se formar por volta dos 18 aos 20 anos. O ideal seria que a vida sexual iniciasse por volta dessa idade, mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. E é por isso que é tão importante conhecer sobre os métodos contraceptivos quando resolve iniciar a vida sexual. O não conhecimento dos impulsos do próprio corpo, a autoenganação de que nada vai acontecer e o mau uso de métodos contraceptivos podem trazer situações não desejadas também. E além disso, a relação desprotegida aumenta também o risco de infecções sexualmente transmissíveis. É preciso que a conversa da educação sexual comece dentro de casa, com os pais, sendo uma conversa adequada para a idade de cada filho. O consumo de álcool e drogas leva a situações de vulnerabilidade e inconsequência, o que também pode contribuir para uma gravidez indesejada. A educação sexual no Brasil ainda enfrenta muitos desafios, e o adolescente precisa saber que dentro do sistema de saúde é um local seguro para ele conversar com o médico da família, pediatra, enfermeiros, sobre essa questão de contracepção na adolescência. São consultas sigilosas que não precisam estar acompanhadas dos seus pais e o adolescente pode realizar consultas de planejamento reprodutivo. Essas consultas são gratuitas e o SUS também oferece alguns métodos contraceptivos, como camisinha, pílula anticoncepcional e o DILCA, dispositivo intrauterino. É só agendar uma consulta no postinho mais próximo e resolver com o profissional da saúde qual o melhor método para evitar uma gravidez indesejada. Gravidez na adolescência é uma questão de saúde pública e por isso deve ser um cuidado de todos. Olá, meu nome é Sara Rodrigues, sou psicóloga aqui na Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, a gravidez na adolescência e seus impactos na saúde mental. Existem 3 períodos críticos na vida da mulher: a adolescência, o período perinatal e o climatério. São períodos de grandes mudanças biopsicossociais e reajustamentos cognitivos, que podem desencadear alterações emocionais significativas, que são elevação de sintomas de estresse, ansiedade ou depressão. Dessa forma, a gravidez na adolescência se torna ainda mais desafiadora, pois coincide com outras transformações importantes. Agora, vamos pensar quais são os principais riscos de uma gestação na adolescência? Bom, que pode haver complicações obstétricas, físicas, sociais e neonatais, todos nós sabemos. Mas como se justifica grande parte desses fatores? Será que é somente pelo fato do corpo não estar desenvolvido? O que não paramos para refletir é também como nossa cultura e sociedade contribuem um tanto para que esse período fique ainda mais delicado. Nossa sociedade está permeada de estigmas, julgamentos e preconceitos a uma adolescente que venha se tornar mãe. Nossa cultura vê a gravidez na adolescência como uma gestação indesejada, e não é porque ela ocorreu nesse período que ela é indesejada.
Aliás, esse sentimento pode estar presente na vida da mulher em qualquer idade. E se essa é a visão e postura que nossa sociedade tem, logo, uma adolescente quando engravida pode enfrentar essa barra social, que gera muito medo, insegurança, vergonha, demora em contar para a família e demora também em buscar ajuda, que posteriormente influencia no seu orgânico. Mas como, Sara? Pesquisas nos mostram que quanto mais cedo se inicia um pré-natal, independentemente da idade da gestante, mais cedo é detectado qualquer tipo de doença, tanto na mãe quanto no feto. Dessa forma, evitando muitos riscos biológicos que são praticamente evitáveis. Além disso, essa demora em buscar ajuda, apoio em uma rede de saúde, demora em iniciar um pré-natal, pode agravar também sintomas de ansiedade, ocasionando um isolamento social, sintomas de depressão, impactos na autoestima, estresse, desencadeando também alterações na pressão arterial daquela mulher. A melhor forma de auxiliar nossos adolescentes é prevenindo, e isso começa com uma educação, diálogo aberto, com orientação de forma respeitosa, não somente em casa, mas na escola, na rede pública de saúde e em todos os lugares que este está inserido. E se há falhas de todos enquanto sociedade, qual é o nosso papel? O nosso papel enquanto sociedade é quebrar os estigmas e preconceitos que cercam a gravidez na adolescência. É preciso oferecer apoio, acolhimento a essas jovens para que elas se sintam seguras para buscar ajuda e iniciar um pré-natal o mais cedo possível. A gravidez na adolescência pode ser um período difícil, mas não precisa ser sinônimo de sofrimento. Com apoio adequado, é possível superar os desafios e construir um futuro saudável. Se você está grávida ou conhece alguém que está, busque ajuda. Converse com sua família, procure um profissional de saúde e não tenha medo de pedir apoio. Você não está sozinha.